Pessoal, boa noite. Vamos fazer hoje uma aula, né, uma aula especial via gravação. Então, nós vamos estar gravando essa aula sobre fundamentos de contabilidade. Nós vamos falar hoje sobre um pouco do balanço patrimonial. Tá? Então, nós vamos abordar um pouquinho a nossa estrutura do balanço e reforçar um pouquinho sobre a representação algébrica e gráfica dos estados patrimoniais. Okay? Vamos falar um passo a passo, né, sobre uma resolução de um exercício. Então, uma das questões, né, que envolve o balanço patrimonial é o princípio da entidade. Então, o balanço patrimonial, através desse princípio, né, a gente verifica que tem que haver uma separação entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Então, os proprietários não podem fazer uma confusão patrimonial. Então, normalmente isso ocorre com muita frequência, né? Onde as pessoas acabam misturando, né, o que é da empresa com o que é da própria pessoa física. Então, às vezes, o filho do dono vai lá na empresa e pede para ele, por exemplo, pai, dá um dinheiro aqui para mim gastar ali no cinema. Aí o pai vai lá, tira o dinheiro do caixa e dá para o filho, né? Então, isso acaba gerando uma confusão patrimonial. Então, o balanço patrimonial ele é uma das declarações, uma das demonstrações, melhor dizendo, mais importantes que nós temos dentro da contabilidade. Né? Então, é pelo meio da qual a empresa vai ver qual é a sua situação, qual é a sua, vamos dizer assim, evolução que ocorreu naquele determinado período. Né? Então, ele verifica tanto a questão do patrimônio, como também as questões financeiras da empresa. Então, o balanço, né, ele traz para vamos dizer assim, o gestor, né, o usuário da contabilidade, uma gama muito grande de informações úteis, né, para a sua tomada de decisão. O ativo, né, o que compreende o ativo? Ele compreende, como a gente falou nas aulas anteriores, né, o ativo vai compreender os bens e os direitos que a entidade tem. Porém, eles vão estar expressos em valores monetários, ou seja, em moeda, né, em moeda corrente nacional. Então, ele vai estar expresso ali em reais. Então, quando a gente pega um balanço, a gente precisa analisar e olhar com calma, né, porque ali tem muitas informações importantes e quando a gente fala em reais, alguns balanços, de acordo com o tamanho e o porte da empresa, ele pode ter uma anotação que aparece bem em cima do balanço, né, normalmente ali no lado direito do balanço, que põe lá, por exemplo, 1.000. Né? Então ele põe lá o símbolo reais e põe 1.000. Ou seja, então todos aqueles valores que apresentam naquele balanço, eles devem ser multiplicados por 1.000. Então, dentro da estrutura, né, dos bens e direitos que essa entidade tem, são expressos em moedas, então nós temos ali no ativo, né, do lado do nosso ativo, o caixa, né, que representa o dinheiro que a empresa tem ali dentro do seu disponível, os bancos. Aí nós temos, por exemplo, os imóveis, veículos, equipamentos de um modo geral, né? Então a gente tem ali máquinas, nós temos mesas, escritório, armários, né? Então tudo isso fazem parte dos equipamentos que tem, né, as empresas, as instituições. Então eu tenho lá computadores, impressoras, servidores, né? Então tudo isso faz parte desse grupo de equipamentos. Nós temos também as mercadorias. Então se é uma empresa do ramo mercantil, ou seja, que ela comercializa produtos e serviços, né? Então eu tenho uma distinção. Então se ela é do ramo mercantil, então ela vai ter estoque de mercadorias. Já uma prestadora de serviço não vai ter estoque de mercadorias. Ela pode ter estoque, por exemplo, do material de limpeza, do material de escritório, né? Já uma empresa comercial não, então ela vai ter mercadorias. Se é uma atividade industrial, ela vai ter estoques também de matérias-primas. Então, matérias-primas, produtos intermediários, produtos em elaboração, produtos acabados. Né? Então, isso vai modificando, né, de acordo com o tipo da empresa. Tem empresas, né, como nós temos aqui nas nossas aulas, né, nós temos, por exemplo, empresas voltadas para a parte alimentícia, bares, restaurantes, né? Então, a gente tem ali produtos in natura, então, eu tenho estoques de produtos in natura. Então, eu posso ter estoque, por exemplo, de gêneros alimentícios, né? Então, arroz, feijão, carnes. Né? Então, quer dizer, eu posso ter diversos tipos de estoques. E, além disso, dentro do ativo, eu também tenho as contas, né, a receber. Então, são aqueles direitos que eu tenho, né, que são, vamos dizer assim, fundamentais para a atividade operacional da empresa. E esses valores a receber eles podem ser representados pelas duplicatas,
quando tem ali as minhas operações mercantis, eu tenho a venda, né, dessas mercadorias ou dos produtos, né, para os meus clientes. Então eu tenho lá meus clientes a receber, meus duplicados a receber. Os títulos a receber, eles podem ser provenientes de outras atividades da empresa, atividades não operacionais, por exemplo. Eu vendi um ativo imobilizado e vendi ele parcelado, então tem lá um título a receber. Então todos esses elementos, né, eles são componentes do ativo, eles vão se achar discriminados do lado esquerdo do balanço patrimonial, ok? Já no lado do passivo, né, dentro dessa estrutura do balanço patrimonial, nós temos as obrigações. Então, todas as obrigações que a empresa tem, ou seja, valores que ela tem a pagar. Então, ela tem essas obrigações que são assumidas, por exemplo, de títulos a pagar, contas a pagar, né? Aí entra água, luz, telefone, energia, né? Aluguéis, fornecedores, salários, encargos sobre a folha de pagamentos. Eu tenho lá FGTS, INSS, Imposto de Renda Retido na Fonte a recolher, os impostos, né, sobre faturamento. Então tem lá ISS, se for uma empresa prestadora de serviço, o ICMS, se for uma indústria, um comércio. Então tem impostos a recolher, eu tenho imposto de renda sobre o lucro da empresa. Então eu tenho diversos tributos, eu tenho PIS a recolher, COFINS a recolher, hipotecas. Então eventualmente a empresa pode ter hipotecas, né, passivos financeiros, empréstimos, financiamento. Então tudo isso são obrigações que eu tenho, né, que a empresa tem, e que vão estar constando lá no lado direito do balanço, né, e vão estar discriminadas essas contas, essas obrigações que a empresa tem. Okay? Vamos ver aqui, né, uma ilustração, né, sobre o patrimônio líquido. Então, como a gente falou, né, da equação patrimonial, né, então eu tenho lá ativo menos passivo é igual ao meu patrimônio líquido, né? Então, essa diferença, né, entre o valor do ativo e do passivo de uma entidade, ela vai ser determinada, né, e vai ser encontrado o patrimônio líquido. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho, por exemplo, uma empresa com um ativo de 10 mil, né, e um passivo na ordem de 5.300. Então, fazendo 10 mil menos 5.300, eu tenho o patrimônio líquido dessa empresa de 4.700. Então, assim, a gente consegue identificar, através dessa simples equação patrimonial, né, qual é o valor do patrimônio líquido, né? Sendo que dentro do patrimônio líquido, essa riqueza gerada ali no patrimônio líquido, ela pode ter pelo menos duas origens, né? Então, normalmente a gente tem duas origens vamos dizer assim, nos grupos e nas contas que compõem o patrimônio líquido. Então, um desses grupos é proveniente de investimentos, ou seja, representado principalmente pelo capital que os sócios investiram na sociedade. Então, eu tenho ali valores discriminados ali a título de capital social, por exemplo, tá? E outras contas, né, do grupo que compõem o patrimônio líquido, elas podem ser provenientes do lucro da empresa. Então, à medida que a empresa tem a sua atividade mercantil, a sua atividade operacional, seja serviço, indústria ou comércio, ela ofere resultados positivos, ou seja, ela ofere lucros. Esses lucros eles vão ser canalizados, né, via contabilidade para o patrimônio líquido. Então, lá dentro desse grupo patrimônio líquido, eu posso ter lucros do exercício e posso ter as contas, né, em que eu faço reservas de lucro, reservas estatutárias, né. Então, ali vão estar discriminados, né, esses lucros. Então, o patrimônio líquido, ele representa principalmente o capital investido pelos sócios e os lucros obtidos na atividade operacional da empresa. Ok? Bom, então, como a gente já falou, né, aqui só para a gente esquematizar, então o patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo. Agora, se esse ativo suplantar o passivo, então eu tenho que o ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido, que é uma atividade, né, vamos dizer assim, normal ali da empresa. Então eu tenho um ativo que ele é, né, vamos dizer assim, maior do que o passivo da empresa. Agora, se esse passivo suplantar o ativo, aí nós temos uma situação ao contrário. Então eu vou ter lá na equação o ativo mais esse passivo descoberto, que é igual ao passivo. Então, quando eu tenho uma situação em que a empresa possui mais passivos do que ativo, ela vai encontrar uma situação de passivo a descoberto. Então, nós vamos agora, né, fazer um passo a passo, nós vamos fazer algumas operações de contabilização.
Então, à medida em que a gente for fazendo esses lançamentos agora, observe o que vai mudando na estrutura do balanço patrimonial. Então, a gente vai estar aqui, nesse exemplo, né, a cada etapa, a cada lançamento contábil, nós vamos estar fazendo, né, uma modificação. Então, é como se eu faço um lançamento e já levanto um balanço patrimonial. Então, a cada operação, eu vou levantar um balanço patrimonial e a gente vai ver qual é o resultado que teve nessa situação. E a gente observa o que está mudando. Então, nessa primeira operação, eu tenho a constituição da Alfenas. Né? Então, ela é uma SA, um capital subscrito integralizado em dinheiro. Né? Então, esse valor aqui, a gente está colocando aqui, por exemplo, 4 milhões no dia 15 de janeiro. Então, observe que aqui, né, nesse balanço, né, eu tenho aqui, ó, uma anotação aqui, ó, em 1000, né? Então, vocês observem aqui, ó, eu tenho uma anotação aqui em 1000. Então, esse balanço patrimonial levantado nessa data aqui, 15/1, ele vai apresentar o que para a gente? O capital subscrito, na ordem aqui de 4.000, ok? E ele foi integralizado em dinheiro, então ele foi direto para o caixa, né? Então, se a gente levantar aqui esse balanço nesse exato momento, é aquele momento em que a gente falou, né, em que um dos únicos momentos em que o ativo vai ser igual ao patrimônio líquido, né? Então, ele é na constituição da empresa. Então, lembrando, né, que sempre o lado do ativo tem que ser igual à soma do passivo mais patrimônio líquido. Então, por isso que a gente tem aqui o valor aqui, ó, 4 mil reais aqui, mais 4 mil aqui. Tá? Lembrando que esses 4 mil que está aqui é multiplicado por 1000. Bom, então numa segunda operação, essa mesma empresa, ela fez, por exemplo, a aquisição de um edifício, né, então por 1.200, sendo o pagamento efetuado, ó, à vista em 10 de fevereiro. Então o que acontece? Eu levantando esse balanço, eu tenho aqui, ó, saiu os 1.200 do meu caixa e foi para uma conta de imóveis, 1.200 aqui. Né, lembrando, isso aqui é multiplicado por 1000. Okay? Então aqui seria 1.200.000 e aqui 2.800.000. Ok? Então nessa data aqui, ó, nós temos o lado do meu ativo na ordem de 4 milhões e o meu capital aqui permanece o mesmo, na ordem de 4 milhões. Então o que teve aqui foi só uma mutação patrimonial, saiu dinheiro do caixa e foi para um ativo. Então não houve mudança, ó, no valor total do meu ativo. Okay? Agora vamos ver uma operação 3, uma terceira operação. Então agora essa empresa comprou materiais junto a fornecedores, pelo valor de 2.000. Okay? Então como que ficaria esse balanço? Só que esses fornecedores, eles foram adquiridos, né, a prazo, então não foi feita uma aquisição à vista desses materiais. Então o que acontece? Ó, o meu valor aqui, ó, do meu caixa permaneceu o mesmo, 2.800, os imóveis o mesmo valor, 1.200, e agora entrou aqui 2.000 no meu estoque de materiais, sendo que esses 2.000 ou 2 milhões, eles foram para o fornecedor, tá vendo? Então tá aqui, ó, minha obrigação assumida. Então o mesmo valor que aumentou o meu ativo, aumentou o meu passivo. Então esse aumento do passivo de 2 milhões dessa compra de materiais foi uma contrapartida de um aumento das minhas obrigações com os fornecedores na mesma ordem de 2 milhões. Então vocês percebem que à medida em que eu vou fazendo as operações da empresa, que eu vou modificando, que eu vou fazendo ela operacional no dia a dia, ela começa a ter, né, a assunção de fornecedores, de passivos, né? Mas isso é o mesmo valor. Então, se ele assumiu um passivo, esse passivo vai ter um correspondente ativo. Então, olha uma quarta operação. Nesta operação aqui, ó, é a aquisição de um veículo à vista por 200, né, lá no dia 20 de fevereiro. Então, o que aconteceu? Como foi à vista, o dinheiro, ó, da aquisição do veículo, está aqui o veículo, ó, 200, saiu do meu caixa. O valor do imóvel permaneceu o mesmo, o valor do estoque também. Não paguei nada de fornecedor, permaneceu o mesmo valor. Total, 6 milhões de ativo, 6 milhões de passivo. Então, o que houve aqui foi só uma mutação. Saiu o dinheiro do caixa
e se transformou aqui em um veículo. Então essa foi a nossa quarta operação. Vamos ver mais uma? Então agora, na quinta operação, nós temos o quê? Essa empresa, ela vendeu parte do pavimento superior do edifício. Ou seja, ela vendeu o pavimento superior do edifício. Então ela tinha um prédio, comprou aquele prédio, e agora ela vendeu a parte de cima. Né? Sendo que esse prédio, né, ele foi, vamos dizer assim, adquirido, né, por um custo de 600, que é só essa parte superior. Mas ele fez a venda, ó, mediante uma nota promissória, ou seja, ele não recebeu isso à vista, ficou a receber. Então o que acontece? Eu continuo com o meu mesmo saldo aqui de caixa, meus imóveis permanecem o mesmo valor, o estoque de materiais a mesma coisa, o meu veículo a mesma coisa. Porém agora eu tenho aqui, ó, um títulos a receber, ó. Antigamente, ó, o meu imóvel estava aqui, ó, 1.200. Agora, como eu vendi a metade dele, ó, então saiu 600 e entrou aqui 600 em títulos a receber. Então, o imóvel, que era 1.200, agora passou só contabilmente a ter um saldo de 600. Porque os outros 600 foram vendidos e temos aqui um título a receber. Do lado do passivo, nenhuma alteração. 2 milhões aqui para pagar de fornecedores e o capital de 4 milhões. Tudo ok aqui até agora. Bom, sexta operação. Então agora lá no mês de março, né? Então eu vou pagar um valor relativo aos meus fornecedores. Então 1.300.000 eu vou pagar daqueles fornecedores. Então o que aconteceu aqui, ó? As minhas obrigações que estavam em 2 milhões aqui passaram a ter só, ficaram 700, porque eu paguei esses fornecedores. Em contrapartida, o valor que eu tinha no meu caixa aqui, que era de 2.600.000, agora só passa a ter 1.300.000. Então, os demais contas permaneceram a mesma, ó, 6.000 dos imóveis, estoque de materiais, veículos e títulos a receber. Permaneceu o mesmo valor. O que modificou foi que saiu 1.300.000 do meu caixa por motivo de pagamento do meu fornecedor. Então a gente vai percebendo que a cada operação aqui, nós estamos levantando um novo balanço, um novo saldo desse balanço patrimonial. Tá? No dia a dia da empresa, na prática da empresa, isso ocorre de centenas, milhares de alterações e mutações patrimoniais durante um dia, durante um mês. Né? E aí a gente vai tendo que levantar todas elas. Aqui nós estamos fazendo um exemplo passo a passo, né, para vocês irem percebendo qual é o impacto de cada uma dessas decisões que o empresário toma, qual o reflexo que isso dá dentro do balanço patrimonial da companhia. Tá bom? Vamos ver mais uma? Então agora aqui, ó, na sétima operação, houve um recebimento no dia 10 de março de 400 como parte da venda do edifício. Então nós tínhamos vendido o piso superior do edifício por 600, agora nós recebemos 400. Então esses 400, ó, entraram no caixa. Então eu tinha 1.300 aqui no caixa, com os 400 do recebimento, né, ficou 1.700 de saldo aqui no meu caixa. E o valor de títulos a receber, ó, caiu para 200. Era 600, recebi 400, então agora ficou, né, um valor de 200 a receber. As outras contas, ó, permanecem exatamente as mesmas, né? Então, é isso que vai ocorrendo aqui quando a gente vai fazendo, né, essas movimentações dentro da contabilidade da empresa. Então vocês percebem que ela vai oscilando, né, e vai modificando a situação patrimonial da empresa à medida em que a gente tem essas decisões que são tomadas dentro da empresa. Então eu decido comprar, eu decido vender, eu decido fazer uma aquisição, um veículo, um imóvel, né? Então todas essas decisões administrativas, né, elas têm impactos na contabilidade das empresas. Agora aqui, só para a gente relembrar aquilo que a gente falou nas aulas passadas, a representação gráfica, né, dos estados patrimoniais. Então nós falamos no início da nossa aula de hoje, né, falamos dessa estrutura do balanço patrimonial e o que tinha ocorrido aqui em termos de modificação. E agora a gente volta aqui a relembrar, né, que quando eu tenho a situação que é mais comum, que o meu ativo ele é igual, né, à soma do meu passivo mais o patrimônio líquido, então ele mostra que a empresa possui uma riqueza própria. Ok? Então essa foi a nossa representação gráfica aqui, uma revisão daquilo que a gente estudou na aula anterior. Ok?
Depois, né, dentro dessa visão, eu tenho aqui quando o meu ativo for maior que o meu passivo, e o meu passivo igual a zero, né? Então, se eu tiver um passivo zero, eu tenho ativo igual o patrimônio líquido, né? Então, revela o quê? Que não existem dívidas na empresa, uma situação em que o valor do patrimônio líquido é igual ao valor do ativo, né? Normalmente na Constituição, como nós falamos anteriormente. Agora, se eu tenho um ativo for igual ao meu passivo, IPL igual a zero, ou seja, o patrimônio líquido igual a zero, então revela o quê? Que a empresa tem um ativo igual ao passivo e o patrimônio líquido dela é zero, ou seja, ela não tem, né, riqueza própria, revela que tem uma inexistência de riqueza própria. Lembrando que a gente falou nas aulas anteriores, né, que o lado do meu passivo, ele tem lá o passivo e o patrimônio líquido, sendo que o patrimônio líquido representa o quê? Vocês lembram? Capital próprio, né? E os passivos, as obrigações, representam o capital de terceiros. Okay? Então, por isso que fala, né, que quando o ativo é igual ao passivo e o PL é igual a zero, não existe riqueza própria, nós só temos obrigações com terceiros. E aqui, aquela situação, né, que nenhum empresário quer, que é o passivo descoberto. Então, eu tenho um passivo grande, né, então aqui eu tenho representado aqui um passivo grande, tenho poucos ativos, isso revela que esse patrimônio líquido aqui, ó, na realidade não é patrimônio líquido, né? A gente tem aqui um passivo descoberto. Então é uma situação patrimonial líquida da empresa, né? Então revela que ela tem mais obrigações do que ativos. Então se ela vendesse os seus ativos, ela não conseguiria pagar todas as obrigações assumidas durante o período em que essa empresa esteve em atividade operacional. Ok? Agora, quando eu tenho um passivo, né, ele for maior que o ativo e o ativo for igual a zero, né, aí revela uma inexistência de ativo, então apenas dívida, né, então essa empresa está completamente falida, né. Bom, agora nós vamos só falar algumas informações, né, porque às vezes no dia a dia vocês vão ouvir, né, algumas denominações de expressões que é importante a gente saber e conhecer um pouquinho esses conceitos de capital. Então, quando a gente fala em capital nominal, ou seja, é aquele investimento inicial, né, feito pelos proprietários de uma empresa. Então, o capital nominal é aquilo que vai estar lá descrito no contrato social da empresa ou do estatuto social, quando na sua constituição, ele vai determinar lá qual vai ser o valor do investimento da empresa. Então, isso vamos dizer assim, é aquele recurso que os empresários vão colocar naquela empresa. Ele pode ser proveniente, por exemplo, de bens ou de direitos, né? Então, eu posso colocar lá, por exemplo, como um bem, investir como o ativo, né? Colocar um ativo na empresa, fazendo parte da integralização do capital. Então, posso integralizar através de um ativo, como, por exemplo, uma máquina, um prédio, um terreno, itens de estoque. Então, tudo isso faz parte, né? Eu posso utilizar como parte da integralização. E outra parte, que normalmente é o mais comum, é o próprio dinheiro, né? Integralizar em dinheiro o capital. Então, o capital nominal, ele é aquele que está expresso, né, lá no contrato ou no estatuto social da empresa. Já o capital próprio, ele corresponde ao conceito de patrimônio líquido, abrangendo tanto o capital inicial, que foi aquilo que os sócios investiram inicialmente na empresa, como as suas variações. Então, eu posso ter tido aumentos de capital, eu posso ter tido lucros, eu posso ter reservas, eu posso pegar parte do recurso da empresa, fazer um investimento em participações societárias, e aí essas oscilações que ocorrem, né, as variações que ocorrem nessa participação societária também podem ter algumas que têm impacto dentro do patrimônio líquido, ou seja, dentro do grupo que representa ali o capital próprio da empresa. Okay? A gente ouve também aquela expressão capital de terceiros, então ele corresponde aos investimentos feitos na empresa com recursos provenientes de terceiros, ou seja, aquelas pessoas que não fazem parte do quadro social da empresa. Tá? Então, representando ali por bancos, financiamentos, fornecedores, né? Então, tudo isso são capitais de terceiros que tem ali à disposição da empresa. E aí eu tenho o capital total à disposição da empresa, ou seja, é o conjunto de valores disponíveis pela empresa em dado momento. Então é tudo aquilo que ela tem à disposição para ser utilizado na sua atividade operacional, para exercer a sua atividade. Então é aquele conjunto de dinheiro, de máquinas, de estoques, tudo que ela tem à sua disposição.
Ok, pessoal? Então fica aqui meu joinha, obrigado, boa noite para todos vocês, espero que tenham gostado dessa nossa videoaula. Lembrando, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem desse conceito, nós estamos passando aí por um momento de transição, onde devido a essa epidemia do coronavírus, né, nós estamos tendo que nos permanecer em nossos lares, em nossas residências, então procure evitar sair ao máximo, né, de seus lares. Então a gente vai ter algumas aulas que vão ser assim nesse formato de videoaulas gravadas, ok, para que a gente possa ir aprendendo. Então, à medida que vocês tiverem dúvida, mandem um WhatsApp para mim, usem meu telefone, usem os canais que nós temos à disposição. Então, o meu celular aí, para quem ainda não tem, anotem, né? É o 14 981 33 8554. Então, ele tem um WhatsApp. Ficou alguma dúvida? Professor, estou com dúvida nisso. Me manda o WhatsApp, eu estou aqui para te ajudar. Tá bom? Obrigado, boa noite, bom final de semana para todos vocês.